presença flua em mim, em todo o meu viver, em cada suspirar, que a tua presença flua em mim, onde quer que eu andar, sim, deixa repousar sobre mim, que a tua presença flua em mim, em todo o meu viver, em cada suspirar, que a tua presença flua em mim, onde quer que eu andar, sim, deixa repousar sobre mim. Grande amor, alegria sem par, transbordando no meu ser, meu coração só deseja sentir tua presença, tua presença, tua presença, que a tua presença flua em mim, em todo o meu viver, em cada suspirar, que a tua presença flua em mim, onde quer que eu andar, sim, deixa repousar sobre mim. Grande amor, alegria sem par, transbordando no meu ser, meu coração só deseja sentir tua presença, tua presença, tua presença. Grande amor, alegria sem par, transbordando no meu ser, meu coração só deseja sentir tua presença, tua presença, tua presença, que a tua presença flua em mim, em todo o meu viver, em cada suspirar, que a tua presença flua em mim,
Mateus capítulo 15. Inicialmente, eu tinha pensado em falar do capítulo 14. Foi o que eu, a semana passada, em Alcaniça, falei. Mas depois de olhar para o lado e ler os primeiros versículos do capítulo 15, achei que era aqui que era da vontade do Senhor que eu centrasse a minha atenção neste capítulo e nestes primeiros 20 versículos. Esta passagem trata de um problema que existia no tempo do Senhor Jesus e continua a existir hoje e continuará a existir sempre, que é o problema da crítica, da chamada linguarice, principalmente da crítica por crítica sem sentido. A crítica não é má. Eu acho que se alguém me criticar e me chamar, ou seja, chamando a atenção de alguma coisa que eu esteja a fazer e que não esteja a fazer bem, eu agradeço que me digam, para que eu possa melhorar e possa de facto fazer as coisas cada vez melhor. A questão é a crítica destrutiva, a crítica sem sentido, que não traz qualquer benefício, antes, pelo contrário, prejudica e muito. E naquela altura, o Senhor Jesus foi confrontado com essa situação e hoje em dia as coisas não mudaram muito e dentro da própria igreja este problema também existe. E isto é de facto um problema, porque feito desta forma traz problemas e por vezes problemas graves para a igreja. É importante nós percebermos que todos nós somos potenciais críticos. Aliás, há uma expressão que é de sábios e de loucos, todos temos um pouco. E também de críticos e de linguareiros, todos temos também um pouco. E é preciso muito cuidado. Primeiro é preciso termos bem a noção de que somos assim. E termos a noção de que precisamos de melhorar cada vez mais essa área. Ou seja, de sermos cada vez menos críticos, destrutivos, e sermos cada vez mais pessoas que se fundamentam na verdade, lutam pela verdade e tentam e querem edificar, construir e não destruir. O Senhor Jesus foi confrontado com esta afirmação. E quem é que traz esta crítica ao Senhor Jesus? Diz o versículo 1, então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. Quem traz esta crítica junto do Senhor Jesus são os fariseus, os saduceus. Pessoas que nesta própria passagem, nesta mesma passagem, o Senhor chama de hipócritas. Nesta mesma passagem, o Senhor chama-os de cegos. E podíamos ver outras passagens em que o Senhor lhes chama de víboras. Outras passagens em que o Senhor os compara a sepulcros, que são caiados por fora, mas cujo interior é podre. Quando se abre um sepulcro,
o que vem lá dentro leva a afastar, porque vai mau cheiro. E, portanto, o Senhor Jesus comparou estas pessoas a sepulcros, que por fora, aliás, eles, noutra passagem nós podíamos ver que eles tinham uma grande preocupação em serem reconhecidos e serem vistos como homens muito espirituais. Querem serem homens muito espirituais e que, inclusivamente, faziam grandes jejuns para terem aquela aparência de, portanto, pessoas que estavam muito tempo em oração, e então expunham-se publicamente para que os pudessem ver e pudessem dizer, de facto, estão ali grandes homens espirituais. Mas a verdade é que tinham apenas aparência, porque o seu interior não prestava. É o Senhor Jesus que o diz. E, portanto, estas pessoas que eram líderes religiosas, que deviam ter a preocupação de ajudar o povo a aproximar-se de Deus, deviam ter a preocupação de cuidar do povo na sua relação com Deus, fazer o povo caminhar pelo caminho certo, pelos caminhos de Deus. Tinham atitudes hipócritas e tinham atitudes que eram, eles sim, altamente criticáveis. Aliás, quando alguém critica muito, faz muito barulho, critica tudo e mais alguma coisa, por vezes o que quer é distrair as atenções, para que as atenções não sejam fixadas nela, porque então, certamente, que iriam encontrar muita coisa que é criticável. E então, tenta-se distrair e levar as atenções para outros lados, para que não reparem em mim, porque se olharem para mim, de facto, eu vou ser criticado, porque tenho na minha vida coisas que são merecedoras de serem criticadas. Então, irmãos, tenhamos muito cuidado com isso. Isto é uma realidade. Isto é um perigo. Isto é algo que destrói, não edifica, não une na igreja, mas destrói, divide e atrapalha a obra de Deus. Então estes homens chegaram junto do Senhor Jesus e criticam os discípulos do Senhor Jesus. É evidente que o objetivo deles também era atingir o Senhor Jesus, era criticar os discípulos, mas como que a dizer-lhes, tu não consegues, tu não pões os teus discípulos em ordem, eles fazem o que querem e, portanto, o objetivo era também atingir o Senhor Jesus. E qual era a crítica? Qual era a crítica que estes homens faziam? Era que os discípulos do Senhor não lavavam as mãos antes de comer. Isto, irmãos, parece algo de criancice, não é? Quantas vezes nós não dissemos já aos nossos filhos, não te sentas à mesa sem lavar as mãos? Porquê? Uma questão de higiene, por uma questão de asseio, por uma questão de saúde. E naquela altura, o lavar as mãos antes das refeições, não tem nada de bíblico. Nós não encontramos na Bíblia nenhum mandamento do Senhor dizendo que tens que lavar as mãos antes de te sentares à mesa. Isto foi algo que foi instituído por eles, pelos líderes religiosos de então, que instituíram isto. E mais, fizeram isto, que é um bom princípio, é evidente, sentar antes de comer, lavar as mãos, uma questão de asseio. Só que eles foram mais longe. Eles fizeram disto uma cerimónia. Eles fizeram disto um ritual. Eles valorizavam mais isso do que a própria lei. Eles valorizavam mais este aspecto do lavar as mãos, para eles era mais importante do que a própria lei. Portanto, era um cerimonial, era um ritual. E eles andavam a ver quem é que fazia, quem é que cumpria este ritual ou não.
para poderem criticar, para poderem dizer. Ou seja, perdiam tempo com coisas que não tinham assim tanto valor. Quando eles chegam ao Senhor, junto do Senhor Jesus e fazem esta crítica, se eles tivessem ido junto dos discípulos e tivessem feito esta crítica aos discípulos, certamente os discípulos teriam dito, ou distrair-nos, ou enfim, não tem grande valor, ou teriam argumentado de qualquer maneira. Mas eles foram ter com o Senhor Jesus. Foram ter com alguém que sabia que os seus discípulos não lavavam as mãos, mas sabia também o que é que eles faziam. Sabia também qual era a vida deles. Sabia também o que é que eles faziam em oculto. Sabia também qual era a vida que eles tinham. Então, receberam da parte do Senhor Jesus uma crítica. O Senhor Jesus, Ele conhece, irmãos, Ele conhece a minha vida toda. Ele conhece a minha vida toda. Ele não apenas, os irmãos conhecem a minha vida pública, mas não conhecem a minha vida privada. Mas o Senhor conhece a minha vida pública e conhece a minha vida privada. Ele sabe tudo o que eu faço. Ele sabe tudo o que eu digo. Ele sabe tudo o que eu penso. Portanto, o Senhor sabia a vida deles. E por isso, quando eles vieram com esta crítica, o Senhor disse-lhes o quê? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? O Senhor criticou-os dizendo: e vós? Porque é que invalidais a palavra de Deus pela vossa tradição? Ou seja, eles estavam a dar mais valor às suas tradições do que à palavra de Deus. Para eles o mais importante eram as tradições, eram aquilo que eles instituíam, que eles achavam que de facto todo o povo, toda a gente tinha que fazer. Era isso que era importante. Mas a lei podia ser transgredida, a lei podia-se passar por cima dela. E o Senhor Jesus, Ele aponta-lhes um caso em concreto. O Senhor Jesus diz-lhes: ele, porém, respondeu: porque transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderia aproveitar de mim, esse não precisa de honrar nem o pai nem a mãe. Portanto, nós sabemos, temos em Êxodo, temos em Deuteronômio, temos várias partes das Escrituras onde existe um mandamento do Senhor. Não é um mandamento de homens, é o mandamento do Senhor, é o primeiro mandamento com promessa. O Senhor diz: honra a teu pai e a tua mãe. E o que é que eles faziam? E honrar o pai e a mãe é cuidar deles. Então eles davam a volta ao assunto, dizendo: olha, o pai ou a mãe precisava de ajuda, precisava de alguma coisa, e eles diziam: olha, eu não posso ajudar porque tive que oferecer ao Senhor. Então, porque tive que oferecer ao Senhor, vocês precisam, mas eu não posso fazer nada. Porque a ajuda que era para vocês, eu ofereci ao Senhor. Mas que Deus é este destes homens? Que Deus é este? Acham que este é o Deus, o nosso Deus? O nosso Deus aceitaria uma coisa destas? Aceitaria alguma vez uma coisa destas? O mais importante para Deus é o cumprir-se a sua palavra. E logicamente, se eu não posso dar uma oferta porque tive que ajudar a minha mãe e o meu pai, é lógico que Deus valoriza mais o que eu fiz à minha mãe e ao meu pai, porque eu obedeci à palavra de Deus, porque essa é a vontade de Deus. O que eles não queriam eram responsabilidades. O que eles não queriam era ter essa responsabilidade de cuidar do pai e da mãe. E então, para arranjar um argumento para poderem desculpar-se. E desculparam-se com o Senhor, com a palavra do Senhor, dizendo, portanto, que
quem oferecer ao Senhor fica livre então deste mandamento. Pode então não dar a assistência que deve ao pai e à mãe, porque ofereceu, deu a oferta ao Senhor. Então o Senhor diz-lhes: vocês inventaram isto, é a vossa criação, e é da vossa criação isto, é algo que foram vocês, é da vossa tradição, mas ao cumprirem a vossa tradição, anulam a palavra de Deus. Então era tão importante os discípulos lavarem as mãos, mas o faltar-se à palavra de Deus já não era assim tão importante. E por isso o Senhor o que é que lhes diz? Hipócritas. Isto é hipocrisia. Isto é hipocrisia pura. Porque o mais importante é a palavra de Deus. E o problema é que eles valorizavam coisas que não tinham valor. E por vezes, irmãos, esse é também o nosso problema. Valorizamos o que não tem valor, e o que tem realmente valor, menosprezamos. Perdemos tempo com coisas que não têm valor absolutamente nenhum, que não edificam nada, que não trazem nada de bom, de melhor. Perdemos tempo com essas coisas e não nos ocupamos com aquilo que vale a pena, que é com a palavra do Senhor, que é com o edificar, que é com o construir, que é com o ensinar, o valorizar-se a palavra do Senhor. É nisso que nós devemos, de facto, gastar o nosso tempo e valorizar sempre e cada vez mais a palavra do Senhor. É ela que tem valor. Não são as tradições, não é o que eu penso, não é o que eu quero, mas é aquilo que Deus diz. E é aquilo que Deus diz que de facto tem valor. Então o Senhor Jesus chama-lhe de hipócritas e diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando assim a multidão, disse: ouvi e entendei. Este povo, disse ao Senhor, fala muito, mas não me adora. Mas tudo o que diziam era falso. Não era de coração. Era falso. Irmãos, aquilo que façamos ao Senhor, o façamos de coração. Se não for de coração, é hipocrisia. E, como vemos, o Senhor conhece os hipócritas. E o Senhor não concorda, não está ao lado dos hipócritas. O Senhor está ao lado daqueles que o amam, daqueles que valorizam a sua palavra. Está ao lado daqueles que se envolvem na sua obra porque amam o Senhor, porque o amam verdadeiramente de coração e o servem e vivem para Ele de coração. O Senhor olha não para o exterior, mas olha acima de tudo para o interior de cada um de nós. E Ele sabe o que é que vai no nosso coração. Ele sabe quais são as motivações do nosso coração. Ele conhece tudo. Ele conhecia aqueles que Ele tinha na sua frente. E por isso Ele podia dizer: vós sois hipócritas. Aquilo que vocês dizem, vocês não sentem. Aquilo que vocês falam, vocês não sentem. Vocês são hipócritas. Irmãos, nós não somos melhores nem piores do que os tais. Corremos também o risco de sermos iguais, porque somos feitos da mesma massa, da mesma matéria. E por isso, irmãos, cada vez mais importa andar perto do Senhor, andar perto dEle, ser afetado por Ele, para que realmente o que sai do nosso coração seja algo que agrade verdadeiramente ao Senhor. Então o Senhor chamou
multidão que se havia juntado e disse-lhes, chamando assim a multidão, disse: ouvi e entendei. O Senhor chamou a atenção: ouvi com atenção o que eu tenho para vos dizer, entendei claramente o que eu tenho para vos dizer. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. O que prejudica o homem não é o que entra pela boca, porque também havia a questão dos alimentos, e ainda hoje eles não comem determinados alimentos. Alguns, é evidente, está nas Escrituras, o Senhor proibiu o seu povo de comer determinados alimentos, que sabemos perfeitamente, e hoje, que são carnes que trazem algum prejuízo para a saúde, comido em excesso. Portanto, se queremos fazer, por querer fazer uma alimentação mais saudável, então atentemos para aquilo que o Senhor diz, mas não com o fazer como uma obrigação, porque tudo nos é lícito comer. Portanto, o problema não é aquilo que entra pela boca. O que entra pela boca sai, faz o seu percurso normal, não prejudica grandemente. O problema é aquilo que sai da boca, é aquilo que nós dizemos. E nós falamos, irmãos, e dizemos o quê? O que é que nós chamamos de dizer? Falamos daquilo que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. E estes homens estavam cheios de hipocrisia, era de falsidade, e por isso o que se havia deles era falso, era mentira. Irmãos, quando abrimos a nossa boca, possamos dizer a verdade, lutar pela verdade e viver a verdade. Seja essa a nossa luta diária, a verdade, acima de tudo, a verdade do Senhor. Então, o Senhor diz: o contamina não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, cercando-se dele, os seus discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. É normal que as pessoas fiquem escandalizadas, não gostam de ouvir a verdade. Há pessoas que não gostam de ouvir a verdade, ficam escandalizadas, e eles também não, porque havia falsidade neles. Então, ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ou seja, tudo aquilo que não é de Deus será arrancado. Não tem valor nenhum. Tudo aquilo que não foi plantado por Deus, não foi dito por Deus, não foi instituído por Deus, não prosperará. Não terá qualquer valor. O que tem valor é aquilo que Deus diz. Isso é que tem valor. E não aquilo que os homens dizem. O que os homens dizem são as tais plantas plantadas pelos homens que não têm valor absolutamente nenhum. O que importa, tal como disse um dia, foi Pedro que disse: mais importa obedecer aos homens, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importante é obedecer a Deus do que aos homens. Ainda que os homens estejam cheios de tradições, os homens estão cheios de palavras suas, mas não temos que obedecer aos homens, temos que obedecer a Deus, sejam os homens quem forem. O que importa é obedecer a Deus e não aos homens. Por isso, precisamos de conhecer a palavra do Senhor, precisamos de conhecer o que o Senhor plantou, conhecer o que o Senhor diz. E é naquilo que o Senhor diz, firmarmos-nos e, de facto, disso falarmos. Então o Senhor diz: deixai-os. São condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. O Senhor disse: deixai-os. Deixai-os andar. Eles estão cegos. Infelizmente, muitos de nós, por vezes, estamos cegos. Não conseguimos ver realmente as coisas como devem ser vistas, que devem realmente que devem ser vistas e devem ser valorizadas. O problema, irmãos,
é que estes homens levavam atrás de si outros, cegos, conduzindo cegos, e ambos iriam cair na cova. E esse é o problema também. Há também homens completamente cegos, desconhecendo as Escrituras, com ensinamentos dos homens, arrastam atrás de si multidão, e alguns até falando em nome de Deus, mas cujos ensinamentos são humanos, nada tem a ver com os ensinamentos de Deus. Estão cegos e arrastam atrás de si para a cova, para a ruína, muitos. Por isso, irmãos, se não queremos também, primeiro não devemos querer ser cegos, mas que os nossos olhos estejam bem abertos para o Senhor e para as suas coisas, para podermos ser condutores também de outros, levando-os ao caminho certo, ao caminho que é Jesus. É esse o caminho. Então, o Senhor diz: deixai, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar o outro, ambos cairão na cova. E Pedro, que manda a palavra, disse: explica-nos essa parábola. O próprio Pedro não tinha percebido bem o que é que o Senhor queria dizer com isso. Jesus, porém, disse: até vós mesmo estáis ainda sem entender. E de facto, às vezes nós já andamos tão cegos, não conseguimos entender certas coisas, estão tão à vista, são tão claras, e nós por vezes não entendemos. Mas o Senhor explica. Mas se não entendermos, perguntemos ao Senhor. Ele explica-nos, porque Ele não quer que nós fiquemos confusos, fiquemos baralhados. Ele quer homens e mulheres esclarecidas, que caminhem com segurança, sabendo para onde vão, sabendo o caminho que têm e que devem percorrer. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Comer sem lavar as mãos não tem problema nenhum. Agora, aquilo que sai da boca, que vem do coração, de um coração, como é que dizia há pouco o cântico, falava do coração também, eu também não. Mas sei que falava também do coração estar cheio, estar em paz e estar cheio da presença do Senhor. Penso que é mais ou menos isto. Cheio da presença do Senhor. Um coração que está cheio da presença do Senhor, não sai nada disto. Não sai morte, não sai maledicência, não sai linguarice, não sai crítica desnecessária, não sai nada disso. Um coração que está cheio do Senhor, o que sai é para edificar. É algo que edifica, que constrói, que glorifica o nome do Senhor. É nisso que devemos ocupar-nos. Não é em coisas que não têm valor. O Senhor é bem claro. Lavar as mãos é uma questão de higiene. Mas se eu não lavar as mãos, o problema é meu. O problema é meu. Se eu não lavar as mãos e for comer, estou sujeito a apanhar micróbios, estou sujeito a apanhar qualquer coisa que prejudica a minha saúde. Mas aquilo que eu digo da minha boca não só me prejudica a mim, mas prejudica aqueles que estão à minha volta. E é isso é que é mau. É isso é que prejudica. É isso é que realmente destrói. Irmãos, ocupemos o nosso tempo, não em coisas que não têm valor. Deixemos-nos de críticas que não têm valor. Ocupemos-nos naquilo que realmente é importante. E aquilo que é importante é o Senhor e a sua obra. E que de facto possamos estar unidos. Quando tivermos que fazer uma crítica a alguém, que todos nós não somos perfeitos, como é evidente. E portanto, quando tivermos que fazer uma crítica a alguém, saibamos fazê-la. Saibamos chegar ao pé da pessoa
e dizer-lhe com modos, como se chama dizer, com respeito, com carinho, e dizer-lhe o que achou que podia ser melhorado, que podia ser feito de outra forma, se calhar havia mais proveito. Saibamos ser verdadeiramente filhos de Deus, que amam, que edificam, que se ocupam daquilo que de facto vale a pena, e deixemos de coisas fúteis e de coisas que para nada aproveitam. Que o Senhor nos abençoe.